é presidente da Associação Portuguesa Blockchain e Criptomoedas, e o António Vilaça Pacheco é autor de um livro que promete, basicamente, fazer com que todos saibamos mais sobre este assunto. O livro chama-se justamente Bitcoin e promete, basicamente, dar-nos as respostas que precisamos para saber o que é a Bitcoin e como é que ela funciona. Enfim, como comprar, investir, fazer trading, como criar uma wallet segura, conhecer as criptomoedas mais importantes e porque é que elas vão mudar o mundo. Antes de tudo, agradecer aos dois. Obrigado a ambos por terem vindo. Nem sei para onde é que começar. Pode ser o Fred, o António. Eu acho que a primeira pergunta que é obrigatória é qual é a diferença entre criptomoedas, Bitcoin, blockchain? Eu não percebo nada, por isso estejam à vontade. Como se eu fosse uma criança de 5 anos, por favor. Ok. Assim, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui a poder falar um bocadinho de criptomoedas, que é uma coisa que não acontece muitas vezes, e portanto obrigado pela oportunidade. Não acontece? Não tem acontecido, mas acredito que vai acontecer, vai acontecendo. As pessoas vão ficando mais conscientes sobre o assunto e acho que cada vez há mais mente aberta para falar sobre o assunto. Sim. É assim, a grande diferença, para já, criptomoedas, blockchain, Bitcoin e depois há o nosso dinheiro normal, não é? As coisas são todas bastante diferentes entre si. A blockchain é uma tecnologia que permitiu a criação das criptomoedas. Criptomoedas existem vários e a Bitcoin é uma delas, a mais popular, e daí também ter sido o título escolhido para o livro, porque é a moeda mais sonante e aquela que toda a gente conhece. Elas cumprem muitas vezes funções diferentes e, portanto, na verdade, o que está aqui em causa foi uma solução que se procurou encontrar já há longos anos, não é uma coisa de agora, é uma coisa que se procura desde os anos 90, tentar encontrar uma moeda que consiga acompanhar a evolução tecnológica que nós tivemos, por exemplo, com a globalização da internet, não é? Onde tivemos uma economia global. Mas neste momento só agora é que passamos a ter moedas globais, moedas que são capazes de funcionar em qualquer hora do mundo, em qualquer parte do mundo, entre qualquer população do mundo, que não estão sujeitas à regulamentação de nenhum governo específico e que, portanto, isso não afeta transações entre elas e que não estão limitadas às necessidades ou às barreiras que o sistema financeiro neste momento tem relativamente às moedas tradicionais, que são as fiat currencies. Fred, quais são os princípios das criptomoedas, ou o princípio e já agora o fim para que foram criadas? Boa tarde, Fernando. Olá. Obrigado pelo convite. Olha, vocês, entretanto, podem se interromper um ou outro, não é? Claro. É para isto ser mais animado. E também a todos os que nos estão a ouvir através da rádio e a ver no Facebook, também obrigado, evidentemente, por estarem a seguir o programa e o tema. Relativamente à pergunta, Fernando, é muito importante fazer o enquadramento do motivo que levou a criar a ideia de uma criptomoeda. Sim. Acima de tudo, a evolução do ciberespaço criou uma dimensão de comércio eletrónico, ou seja, comércio eletrónico esse que funciona além fronteiras e não está cingido apenas e só aos limites territoriais de cada Estado soberano. O que é que isto fez? A temática pós anos 2002, 2003 começou a falar-se na ideia de criar uma moeda para o ciberespaço exatamente como forma de pagamento eletrónico. Portanto, antes de a Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda pretender concorrer como moeda fiduciária soberana de um Estado, a primeira ideia foi uma moeda funcional para pagamentos eletrónicos no ciberespaço que funcionasse num sistema peer-to-peer, ou seja, resolver dois problemas centrais. O problema do double spending, ou seja, de ser possível que uma moeda chegue a duas pessoas e dessa forma criar uma determinada especulação que nos levava a um determinado problema naturalmente, e uma segunda fase, acabar com o middleman. Ou seja, o middleman que acaba por estar no meio entre comprador e vendedor e que cobra altas comissões, o objetivo foi tentar contornar esse sistema. O que é que alavancou a Bitcoin? O que alavancou foi a crise de 2008-2009, com a falência do Lehman Brothers nos Estados Unidos, toda a crise subprime, e automaticamente entramos em crise com o sistema financeiro. E, portanto, o sistema financeiro que todos os contribuintes a nível mundial acabaram por ser eles a pagar a falha, digamos assim, do sistema financeiro, automaticamente levou a que as criptomoedas tivessem uma preponderância e um protagonismo gigante de crescimento. Fred, deixem-me só revelar a todos aqueles que estão a ouvir o programa que podem e devem fazer todas as questões, mesmo aquelas mais ignorantes, até porque eu estarei aqui a representar essa parte da ignorância absoluta sobre esta temática. Deixem-nos as vossas perguntas ou comentários através do WhatsApp da Prova Oral, mensagem de voz para 96 038 62
6272, vou repetir, 960386272. Foi de resto o WhatsApp que usou o Pedro Barbosa, que está em Madrid e que fez questão de deixar esta mensagem no WhatsApp. Boa tarde a todo o auditório da Antena 13 e toda a gente aí no estúdio. Um abraço ao Fernando Alvim e a todos. Ainda bem que a Antena 13 e a Prova Oral falam finalmente deste tema, que é muito importante e que não pode ser deixado como se fosse um assunto só reservado aos nerds, aos geeks, aos traders. É um assunto que vai afetar toda a nossa sociedade e, portanto, acho de facto que merece ser debatido em praça pública, portanto é do interesse de todos. Primeiro ponto que queria fazer aqui, que queria sublinhar, é normalmente alguma confusão que existe entre o que é Bitcoin ou até criptomoedas e blockchain. E fazer aqui um pouco um disclosure, uma explicação da diferença destes dois temas que são muito diferentes. É uma confusão que normalmente surge porque o blockchain, que é uma tecnologia e não uma criptomoeda, surgiu, digamos, como a tecnologia necessária para o suporte do Bitcoin, portanto, porque o algoritmo de mineração corre em cima de um tipo de blockchain, de um protocolo de blockchain, que é o protocolo do Bitcoin, um dos vários protocolos que existem hoje. Portanto, no fundo, e para simplificar, blockchain é uma tecnologia e Bitcoin é um dos tipos de criptomoeda, e o blockchain tem muitas utilizações fora da Bitcoin e fora das criptomoedas. Eu diria que a maior parte das utilizações de blockchain são fora das criptomoedas, e o Bitcoin é apenas uma das, se calhar a mais conhecida, mas apenas uma das, digamos, das utilizações, das aplicações da tecnologia de blockchain. Isto é um pouco como se nós tivéssemos uma estrada, que é a blockchain, e um veículo que anda em cima dessa estrada. Vamos imaginar um veículo automóvel, que é o blockchain, mas podemos ter muitos veículos, que é o Bitcoin, peço desculpa, mas podemos ter muitos veículos automóveis em cima dessa mesma estrada, não é? Podemos ter muitos veículos de muitas marcas, que são as outras criptomoedas, mas também podemos ter outros veículos motorizados, caminhões, enfim, uma série de outros, que também circulam em cima da mesma estrada. E estas estradas são, digamos, protocolos de blockchain que podem, de facto, em cima ter muitos tipos de aplicações. Esta, se calhar, é a primeira ideia que eu acho que merecia a pena, no fundo, ser distinguida para que consigamos manter depois toda uma conversa que seja perceptível por todos, que acho que este tema não era ainda, ou não é totalmente dominado por toda a gente. Ora, como seria de esperar, tivemos logo uma reação, não à intervenção do Pedro Barbosa, mas àquilo que os convidados disseram. Eis mais uma mensagem via WhatsApp. Boa tarde, gostava de saber qual é a legislação em Portugal a respeito de criptomoedas e se ela existe. Obrigado. É desde logo uma boa pergunta. Então, eu posso responder sobre essa questão. A verdade é que a Bitcoin, as criptomoedas e toda a criptoeconomia, e aqui vou passar a falar no termo criptoeconomia para não ter sempre de estar a distinguir entre Bitcoin e criptomoedas. A criptoeconomia é de tal forma nova e de tal forma desconhecida que existe ao dia de hoje um vazio legal. E, portanto, não podemos dizer nem que é legal nem que é ilegal. Aquilo que, de facto, é de livre utilização. E, portanto, enquanto não existir legislação contra, pode ser livremente utilizado. tipo Uber? Um bocadinho tipo Uber, se calhar, porque a Uber também veio de uma forma disruptiva colocar o sistema de transporte peer-to-peer de uma forma muito mais agilizada e facilitada. E aquilo que a Bitcoin e as criptomoedas pretendem, na verdade, é exatamente a mesma coisa. Portanto, a analogia faz todo o sentido. António, como é que se compra, como é que se investe, como é que se faz trading com a Bitcoin? Ok, há várias maneiras de fazer e no livro tem todo um tipo capítulo bolsa sobre isso. Há gente que usa como bolsa e se calhar foram as primeiras pessoas a também ter muito contacto com as criptomoedas, porque em primeiro lugar gostava de dizer uma coisa, que é, as criptomoedas são uma coisa que está muito na infância e, portanto, estamos na infância de uma tecnologia e, portanto, é natural que algumas das características que elas têm não sejam ainda perfeitas. Agora, é preciso perceber qual é a filosofia que está por trás e a solidez daquilo que se permite fazer, e isso é bastante diferente de estarmos só a falar de trading ou de investir ou de ganhar dinheiro no curto prazo. No entanto... Temos de falar sobre essa parte de ganhar dinheiro, não é? Os ouvintes querem ganhar dinheiro. Como no entanto, podemos falar disso e, de facto, as criptomoedas têm sido utilizadas por muitos traders que até já têm experiência no mercado, onde há oscilações altas, onde há variações grandes de moedas, neste caso, e qualquer bem que oscile muito valores máximos e valores mínimos é ótimo para um trader. Portanto, aqui os traders foram descobrir um bocadinho um paraíso para poderem trocar coisas que têm uma volatilidade grande, não é? Isto tem tudo a ver com comprar baixo, vender alto, é o objetivo de qualquer pessoa que funcione no trading, e esses intervalos, quanto maiores, melhores.
Agora, eu sou muito mais um defensor dos investimentos de longo prazo e da percepção do que é que são as criptomoedas, na verdade, e por isso é que eu quis escrever o livro, porque aquilo que se fala muito na rua, entre aspas, é muito do eu quero comprar uma Bitcoin para ganhar dinheiro, e é muito importante explicar a pessoas normais, com linguagem normal, o que é que está por trás daquilo e que aquilo não se esvai nisso. Óbvio que e desde logo tentava perceber como é que se pode perder dinheiro também com a Bitcoin. É da mesma maneira que se pode ganhar. É com más escolhas ou boas escolhas. Mas isto só tem a ver com trading, ok? Esta parte de no curto prazo pensarmos que estamos a ganhar ou a perder dinheiro tem a ver com trading. Tem a ver com eu estou a comprar agora porque quero vender mais caro, eu não tenho qualquer interesse na tecnologia, não tenho qualquer entendimento sequer do que é que eu estou aqui a trocar. Outra coisa é falarmos do que é que a tecnologia significa e se calhar sermos pessoas com uma visão maior e acharmos que aquilo vai... Maior no sentido de longo prazo, não estou a falar que são pessoas que são mais inteligentes ou quer que seja que as outras, mas entender mais profundamente o tema significa perceber a aplicabilidade da tecnologia. E aqui estamos a falar de... Pronto, uma valorização diferente no longo prazo. Eu até iria um pouco mais além do que o António. E iria dizer o seguinte de uma forma muito clara. Eu não considero a compra de qualquer criptomoeda como um investimento. Eu considero algo muito mais próximo de um bem essencial para o nosso futuro do que propriamente algo que me vai dar euros ou dólares algures no espaço e no tempo. Como assim se podes perder? A questão é, Fernando, nós quando abordamos qualquer tema disruptivo que vai de facto revolucionar a sociedade, automaticamente tem que haver um índice de confiança. E se quiseres, e admito isto perfeitamente como quase um ato de fé de que nós precisamos de facto desta tecnologia para que a nossa sociedade possa ser mais transparente, possa ser mais correta, mais honesta, mais idónea e, portanto, aquilo que está por detrás do conceito das criptomoedas, muito mais do que ganhar dinheiro a curto e médio prazo, é algo que nós podemos deixar um legado para os nossos familiares futuros, onde de facto contribuímos para uma construção de pilares na nossa sociedade que nos últimos 10, 20 anos infelizmente não estiveram presentes. Fred, deixa-me dizer que, como seria de esperar, estamos a ser invadidos de perguntas e mensagens via WhatsApp 96-038-6272. É aqui que devem deixar a vossa mensagem de voz. Se quiserem também podem entrar em direto no programa através do 707-200-330. Estamos a falar com o Fred Antunes, ele que é presidente da Associação Portuguesa de Blockchain e Criptomoedas, mas também com o autor do livro que se chama Bitcoin e que nos promete dizer tudo o que precisamos de saber sobre o mundo das criptomoedas. É o António Vilaça Pacheco. Antes disso, temos aqui duas mensagens. Alvin, queres comprar as minhas Bitcoins? Pá, eu não as uso. Pá, eu vendo-te isso na boa. Não sei, talvez possamos fazer negócio. Boa tarde. Uma pequena pergunta. Uma vez que não há legislação para as criptomoedas, porquê é que alguns bancos bloquearam as transferências monetárias para alguns sites de trading de criptomoedas? Obrigado. Querem responder? Eu posso mencionar isso porque eu mencionei isso no meu livro também. Isso aconteceu de facto no final do ano passado. Eu duvido que continue a acontecer agora, porque de facto... eu acho que isso foi um bocadinho um erro de estratégia, mas houve de facto um ou outro banco que a dada altura, com receio se calhar de criar ali um desvio de capitais que não estavam à espera, barraram ilegalmente as transferências para investimentos em Bitcoin e portanto rapidamente também a DECO acabou por levantar assinaturas, portanto uma data de pessoas acabaram por reclamar que de facto, porque repara aqui é uma das questões mais originais relativamente ao dinheiro, que é o momento em que uma instituição financeira te diz que tu não podes pôr o teu dinheiro onde tu pediste para pô-lo. Estamos a falar de barrar uma transferência entre 2 IBANs. Portanto, tu transferiste dinheiro para outra conta bancária e o banco, como sabe o que é, decidiu que tu não o podes fazer. Isto é a melhor prova de que se calhar é preciso inovar um bocadinho em relação ao valor do dinheiro e à posse. Vamos ter uma chamada em direto, mas antes temos aqui mais uma questão, porque agora é o Fred que responde. Olá pessoal, um abraço a todo o auditório e aos convidados. Eu só queria saber se a internet tiver um apagão, o que é que acontecerá às criptomoedas? Obrigado e beijinhos ao Albin. Esta é uma pergunta um bocado... É uma pergunta tecnológica extremamente pertinente que nós, até numa das reuniões que tivemos recentemente com uma associação ligada à questão da energia, das energias renováveis, exatamente foi levantada. A internet, para ter um apagão, é substancialmente difícil de acontecer, mas pode acontecer um cenário que nós pouco prevemos, que é uma tempestade magnética solar.
E, portanto, dentro de uma tempestade magnética solar, todo o sistema elétrico do planeta Terra vai Uma abaixo. tempestade magnética solar, mas isso pode acontecer? Pode acontecer, Fernando, mais até do que aquilo que nós pensamos. Mas eu não quero... Nunca ouvi falar em tal coisa. Mas é possível. E, portanto, dentro de uma tempestade magnética solar... O que é que vai acontecer numa tempestade magnética solar? A eletricidade fica automaticamente condicionada e, portanto, respondendo ao nosso ouvinte, o problema não será só para as criptomoedas, mas será para todo o sistema digital que hoje em dia nos governa praticamente em 99%. No caso das criptomoedas, todos os proprietários de criptomoedas podem estar salvaguardados, porque numa falha elétrica global, quando a eletricidade voltar, tudo aquilo que está registado na rede nunca se perderá. E essa é uma das qualidades, de facto, da blockchain. Para além de ter de ser descentralizada, é também imutável. Portanto, se o sistema de se desligar, eventualmente a cadeia de blocos para a sua mineração, mas quando recuperar continuará sem qualquer problema. Está-se mesmo a ver que este programa vai ser histórico. Vamos falar em direto com o Carlos Figueiredo de Lisboa, que tem uma pergunta muito prática. Olá, boa tarde. Olá. Agora Boa sim. tarde, olá. Fiz aqui um erro tecnológico. Olá, Carlos. Estás bom? Olá. Tens uma pergunta muito prática, não é? Sim, tenho uma pergunta prática, ou seja, eu não sou propriamente um entendido na matéria, mas eu acho que há aqui uma distinção que não sei se foi bem feita. Eu também, se calhar, não ouvi mesmo no início e se calhar fizeram essa distinção, mas para mim, as criptomoedas são a maior burla do século. É lá. Embora o século Vai ainda haver está polémica, a parece. começar. Sim. Ainda está a começar. A questão do blockchain, que enquanto tecnologia pode ser interessante, como há outras, não é? Sei lá, zipar documentos, ou sei lá, eu vou usar o GPS, não preciso de investir em ações da TomTom, quer dizer, uso o GPS e pronto. E acho que é um bocadinho, pelo menos para o consumidor mais leigo, esta distinção deve ficar clara. Espera aí, não desligues, porque agora os convidados obviamente têm direito a responder-te, não é? Esta é uma afirmação muito contundente, a maior burla do século. Okay. Então. Mas é uma ótima pergunta, porque eu acho que a origem da pergunta, e por isso é que eu no livro tenho tanta cuidado de estar a separar o que é que são umas criptomoedas e outras criptomoedas, e está-me a parecer, por causa de um detalhe ou outro na afirmação, que estamos a falar de coisas um bocadinho diferentes. Há moedas que de facto, se calhar podemos dizer que são burlas, e que são, mas isso existe burla em qualquer mercado, não é? Não vamos achar que só há burlas nas criptomoedas. Agora, de facto, quando se levantou a questão da forma de ser investidor para usar o GPS, parece-me que estamos a falar, por exemplo, de ICOs. E ICOs estamos a falar de tokens, portanto aqui é uma forma de financiamento muito específica que existe dentro do mundo das criptomoedas e que pode ou não ser usada de uma forma menos transparente, ok? Mas isto são coisas muito diferentes. Falarmos de uma criptomoeda é muito diferente de falar de uma ICO ou da emissão de um token ou de um crowdfunding, por exemplo. E se calhar aqui fazendo uma analogia, se falarmos de um ICO, estamos a falar de algo mais próximo de um crowdfunding do que outra coisa qualquer. Não propriamente de ações de uma empresa. E portanto aqui utilizar é uma coisa, tokens é outra, ICO é outra. É um bocado difícil estar a explicar isto em tempo real aqui no programa, mas uma criptomoeda que tenha a sua blockchain, e como a Bitcoin, e que existe há 9 anos, não está a competir no mesmo mercado que uma moeda que permite captar crowdfunding para fazer o financiamento da sua empresa. São coisas um bocadinho diferentes. E se calhar aqui complementava, porque se calhar o nosso ouvinte está muito ligado a uma série de burlas que infelizmente existem ligadas às criptomoedas, fonte da falta de informação. Portanto, aquilo que a criptoeconomia mais dá ao utilizador é a informação e ter o poder daquilo que tem na sua mão. Isto é, nós temos a propriedade das nossas moedas. Para mim, burla é tudo aquilo que nós compramos a pensar que era uma coisa e que no fim se revela outra. E, portanto, quem lida com criptomoedas de uma forma absolutamente lícita sabe que, em termos de transparência, existem muitos poucos sistemas neste momento criados por seres humanos que possam ser tão transparentes. Agora, infelizmente para o nosso ouvinte e também para os restantes ouvintes, ele ainda está em linha. Existem ao dia de hoje, infelizmente, muitos esquemas à volta da Bitcoin, muitos esquemas de pirâmide, muitos esquemas de marketing multinível, muitos esquemas que se limitam apenas e só a divulgar a mensagem, querendo angariar fundos para, basicamente, marketing multinível e questões de pirâmide, ao qual eu sou absolutamente contra, e é uma das funções da APBC é combater esses mesmos esquemas. O Carlos está em linha. Carlos, já foste alvo de alguma burla parecida?
Não fui, nem sou investidor, mas vamos lá ver uma coisa. A criptomoeda, acho que o primeiro erro é chamar criptomoeda, porque as bitcoins não são moeda. Não cumprem as funções da moeda. Não, elas não cumprem função de moeda fiduciária, mas não é por isso que não deixam de ser moeda. Atenção. Portanto, certo, mas não têm valor, portanto não são moeda, não se pode chamar moeda. Valor, não têm valor intrínseco. O valor, e neste momento, o que é que tu consideras, pergunto, o que é que tu consideras uma moeda com valor intrínseco? É uma moeda com reservas de ouro ou reservas de petróleo que existe? Até os anos 70 fazia sentido. É uma moeda que é reconhecida por um Estado de direito. Ora, esse pode ser exatamente o problema, porque até os anos 70 nós tínhamos de facto as moedas fiduciárias backed by qualquer coisa, ou ouro ou petróleo ou algo semelhante, e desde os anos 70 que perdemos todas essas reservas e, portanto, tudo aquilo que diz respeito à liquidez e à injeção de liquidez de moeda fiduciária... A moeda existente hoje em dia já não tem qualquer relação nem valor com bens físicos. Ora, a moeda em si não é nada, a moeda é um acordo entre as partes. E não tem valor. Uma nota de 500 euros só tem valor porque é reconhecida pelo Banco de Portugal ou pelo Banco Não é porque não é só porque é reconhecida, é porque alguém a quer também utilizar. Sim. Espera aí que agora estamos a perder-te. Carlos? Bom, vamos tentar recuperar... agora sim. Carlos, diz. Eu estava a dizer que um bilhete para um espetáculo no dia a seguir já não tem qualquer valor, a não ser talvez algum valor sentimental. Pode ter. E as criptomoedas, quer dizer, têm teoricamente exatamente esse valor, ou seja, não têm valor nenhum. Eu acho é difícil estar a responder esta pergunta polémica no programa em pouco tempo. Eu queria dizer uma coisa, que é, eu tenho todo um capítulo do livro que fala exatamente da história da moeda, como é que nasceu a moeda e que aliás aproveitava para partilhar, não sei se terás... Foi com a crise, já se percebeu, não é? Não, as moedas nasceram por uma necessidade de troca humana que existe inclusive até ao nível dos animais, ok? Os animais têm noção de troca de valor entre si, portanto, há uma necessidade de troca de bens. Antigamente era troca direta, não é? Depois passou a haver uma unidade contábil e passámos a ter coisas como o sal, por exemplo, a ser a moeda de troca, não é? Porque tinha 3 funções, era reservada no tempo, durava e era pesável e era facilmente transportável. E passamos a ter uma unidade de valor. E é importante perceber a origem da moeda, para percebermos também que intrinsecamente à moeda não há qualquer noção de governo, nunca houve. Isto é uma coisa recente na história da moeda. O governo não é uma condição sine qua non para existir uma moeda. Ainda depois disso surgiram os bancos como intervenientes do sistema monetário. E, portanto, hoje em dia o que temos em termos de moedas é uma moeda governamental e assumimos que é assim. Nós já nascemos neste mundo, já crescemos assim e temos dificuldade em conjecturar um mundo um bocadinho diferente. Mas na realidade a moeda e o Estado são 2 noções diferentes e uniram-se com um pressuposto que aparentemente não estará a cumprir a sua função, que é para evitar crises. Mas se nós olharmos à volta não é isto que tem acontecido, não é? Nós temos mais crises desde que os governos controlam moedas e estamos aqui numa fase, eu gosto sempre de dar esta noção porque acho que as pessoas aqui perspectivam um bocadinho a coisa. Nós estamos aqui numa zona muito privilegiada do mundo. Nós temos que olhar para os Zimbábues, para as Venezuelas, para as crises gregas, para os ditadores, para outros países, não é? Onde a moeda perde valor e às tantas estão a transportar a moeda em carrinhos de mão. Portanto, isto é importante... Mas essas crises não têm nada a ver com a moeda em si, tem a ver com o facto de os governos serem corruptos, com o facto, por exemplo, o Brexit. A Libra desvalorizou 20% no último ano e meio. Não é porque a Theresa May seja uma corrupta e o governo inglês seja um governo descredibilizado no mundo, mas é porque eles tomaram uma opção que criou algumas razões para a moeda se desvalorizar. Exatamente, mas repara numa coisa. Ao saírem do espaço europeu, ficam com uma moeda que já não estava ligada ao euro, mas que passou a estar muito menos ligada ao euro. Sim, mas repara numa coisa, a opção política tomada por esse governo teve consequências nas tuas poupanças. Percebes a implicação governamental? Claro. Pronto, e portanto o valor da tua moeda e do teu trabalho
foram, neste caso, desvalorizados por uma escolha política com a qual tu tiveste pouco a ver, se calhar até votaste contra, não sei, imagino, tu não és inglês, obviamente, mas eu estou a tratar por tu, peço desculpa, mas eu sou informal e estamos num programa informal e eu aproveitei para o fazer. É o Carlos Figueiredo, sim. Mas percebes, ou seja, quando poupas a tua vida toda, não estás à espera que uma decisão do teu presidente ou do teu governo vai implicar com o quanto tu vais ter de poupanças na tua reforma, percebes? E aqui tu tens uma concorrência... Não, mas tens que esperar isso, e claro, e por isso é que nós votamos e por isso é que nós exigimos que os governos façam aquilo com que se comprometem. Carlos, deixa-me só dizer o seguinte, Carlos. Eu acho que aqui o equívoco é simplesmente o seguinte: não é todas as coisas que nós temos na sociedade, nós não somos obrigados a manter apenas e só um único protocolo. Nós caminhamos para uma sociedade cada vez mais livre, cada vez mais descentralizada, onde várias soluções surgem para resolver determinado problema. Mal de nós que para um problema só existisse uma solução. Portanto, quando nós olhamos para a criptoeconomia, nós vemos apenas e só mais uma proposta de solução para o mesmo problema. Portanto, nós podemos apresentar esta, como eu poderia vir aqui a este programa, se calhar com mais 10 soluções diferentes, completamente diferentes da proposta da criptoeconomia. Mas, em todo o caso, ao longo destes últimos 10 anos, de facto, a tecnologia que dá suporte às criptomoedas e toda a criptoeconomia envolvente tem vindo a provar que são resilientes, que são credíveis e que têm uma série de pessoas absolutamente honestas ligadas a isto. Portanto, eu percebo que, de um ponto de vista paradigmático, possa ser complicado mudar o conceito, mas se olharmos mais para a frente de uma forma disruptiva e de uma forma de evolução tecnológica, não me parece fazer qualquer sentido manter algo de uma forma mecânica quando temos tecnologia para poder resolver. Deixem-me só dizer que um dia vocês irão ter um debate só vosso, mas por enquanto nós temos muitas mensagens a chegar. Queremos agradecer aqui a participação incrível do Carlos. Obrigado, Carlos, por teres feito esta intervenção, bastante polémica, de resto. Vamos saber o que é que dizem os ouvintes. Temos aqui uma pergunta sobre tempestades. Vamos ao que interessa. Quando é que aconteceu a última tempestade magnética solar de que há registro? Obrigado. Boa pergunta, não sei. É uma pergunta também difícil para mim de responder, mas poderei verificar com as pessoas que reportaram a ideia. Mas a última tempestade magnética solar, se não estou em erro, acontecem diariamente. Não são grandes o suficiente e intensas o suficiente para nos afetar. Mas se não estou em erro, eu penso que acontecem diariamente, semanalmente, tempestades magnéticas solares. Temos aqui outra mensagem que nos chega por parte do fundador do Instituto Brasileiro da Criptomoeda. Olá a todos que estão ouvindo a prova oral aí em Portugal. Meu nome é Vinícius Tex e eu sou o fundador do Instituto Brasileiro de Blockchain e Moedas Virtuais. Estou aqui no Brasil escutando esse programa ao vivo e quero deixar aqui meu grande abraço e admiração ao Fred Antunes, que está fazendo um excelente trabalho de divulgação e evangelização das criptomoedas e da tecnologia blockchain aí em Portugal. Fred, meu amigo, um grande abraço para você aí e a todos aí de Portugal, uma boa noite. Estou por aqui ouvindo vocês aí. Olha aí, irmão. Ele falou aqui em evangelização. Achas que há uma espécie de tentativa de evangelização? Ou este termo é perigoso? Faz todo sentido. A evangelização não acho que seja nada perigoso, antes pelo contrário. Acho que muito mais do que nós termos aquelas pessoas que permanentemente apenas e só pensam em dinheiro e em lucros, acho que é muito importante nós defendermos determinados princípios conceptuais e morais e éticos, que é aquilo também que as criptomoedas e, acima de tudo, a tecnologia blockchain, que lá chegaremos, mais traz. Desculpa, eu se calhar discordo só um bocadinho no tema, porque eu acho que a evangelização remete-nos para coisas que se calhar trazem um bocadinho mais memórias ou coisas um bocado que podem fugir do controle, não é? Eu gosto mais de pensar em informação. Informação, sim. De facto, não é informar as pessoas de uma coisa que não é fácil. Informar, eu costumo dizer que, de facto, estamos a falar de coisas que reúnem 3 skills diferentes. Se calhar temos aqui um bocadinho de política que é preciso perceber, um bocadinho de tecnologia que é preciso entender e bastante economia. E se calhar não é fácil estar a informar pessoas nas 3 linhas ao mesmo tempo. E depois o que eu acho que é tão difícil passar as ideias, que de facto nós só o podemos fazer com fundamentação e com tempo para o fazer e com um discurso organizado. Agora, pronto, depois o que pode levar é alguma radicalização e eu acho que isso também não... Deixa-me ouvir aqui mais 2 questões, 2 comentários por parte de ouvintes deste programa. Gostava de saber em que é que consiste
a mineração de criptomoedas e como é que isto pode gerar qualquer tipo de lucro. Obrigado. Um abraço. Bem, antes mesmo de responderem, mais uma questão. Olá, Alvin, parabéns pelo vosso trabalho. Uma questão aí para os convidados. Face à falta de regulamentação nesta área, quais os desafios que entidades de segurança, como polícias e afins, terão face a lavagem de dinheiro, financiamento de entidades terroristas? É tudo. Obrigado e boa tarde. Espera, ainda não respondam, porque temos aqui mais um comentário. Com o António e com o Fred, quando dizem que, de facto, as criptomoedas não são em si mesmo uma burla. Uma burla pode existir em todas as partes da nossa sociedade. Com as moedas, quer dizer, não faltam exemplos de mega burlas que até os próprios Estados têm feito e as grandes empresas têm feito e só os grandes bancos têm feito e que nós andamos todos a pagar. Portanto, esse não é o tema, na realidade. Na realidade é que nós temos que perceber onde é que pode haver burlas e onde é que há maior potencial de podermos ser enganados. E é verdade que hoje uma das formas mais fáceis de fazer funding de empresas é fazer uma ICO, portanto é fazer uma Initial Coin Offering, portanto no fundo o aparecimento de uma nova moeda. E portanto as pessoas que compram essas novas moedas têm que estar informadas, têm que estar preparadas exatamente como quando compram ações de uma startup que não conhecem do outro lado do mundo, na Índia, na China ou aqui em Portugal. Portanto é uma questão de consciência e de informação, não é nada mais. Esta tecnologia não traz nem mais nem menos fraude. Ora, querem responder? Ainda se lembram das questões? Mineração e desafios da regulação. São três coisas, não é? Eu se calhar posso responder à questão da mineração e depois deixo a questão dos desafios, mas também gostaria de poder pronunciar sobre isso. A questão da mineração é muito simples e até para clarificar a questão da burla. Tem a ver, acima de tudo, com a questão da emissão do dinheiro. Ou seja, no sistema fiduciário tradicional existe um governo central, uma Reserva Federal Americana, um Banco Central Europeu, que decide quando e como emite nova moeda. E, portanto, pode injetar liquidez no mercado sem existir qualquer tipo de controle ou supervisão teórico, não é? Ou prático sobre esse mesmo assunto. Na mineração de criptomoedas, basicamente, a blockchain funciona com um conjunto de voluntários que concordam entre si dar suporte voluntariamente ao sistema. E, portanto, o que é que falamos? Falamos aqui de, no fundo, o conjunto de testemunhas que é responsável pela validação das transações, pela validação das quantidades de moeda que existem em cada uma das carteiras. De forma a que nunca seja possível a algum super administrador do sistema criar aquelas famosas imparidades que nós tanto ouvimos falar. E essa mineração como é que funciona? Funciona com um computador. Quem nos está a ver através do Facebook, eu tenho aqui um Antminer S3 de 2014. Atenção que isso merece ser visto. Sim. Onde está? Exato. Sim, estamos a ver-te. Está aqui uma. Isto para as pessoas que estão a ver a transmissão em direto no Facebook, também em algumas partes no Instagram. Estamos a mostrar o quê? Pronto, nós estamos a mostrar neste momento um Antminer S3, exatamente composto por chips ASIC, que são, digamos, uma das formas de minerar Bitcoin. E este computador, que hoje já é velhinho, já está obsoleto, já praticamente não tem motivo para funcionar, mas funciona ainda, atenção, se eu ligar funciona. Mas em 2014 este é o primeiro batch de facto que a Bitmain lançou do S3, e ele em 2014 minava cerca de entre 4.5 a 5.5 Bitcoins mês. E o que é esta questão do ganhar dinheiro? Eu sou um bocadinho contra esta questão do ganhar dinheiro, porque a mineração nunca deve ser vista diretamente por uma questão de lucro. Deve ser vista, acima de tudo, pelo contributo que cada cidadão dá para que o sistema seja transparente, descentralizado e tenha suporte dos utilizadores. E, portanto, eu sou um bocadinho contra a ideia de vamos só minar para ganhar dinheiro. Em segundo lugar, também lembrar o seguinte, para quem nos está a ouvir e que pode ter uma visão um bocadinho mais técnica sobre a mineração deve ser, no fundo, a forma como nós, a longo prazo, conseguimos adquirir criptomoeda, contribuindo para o sistema, e que o sistema, no fundo, nos dá um pagamento pelo nosso trabalho elétrico, pelo nosso trabalho de manutenção da máquina, etc, etc. Portanto, não estamos a falar de um servidor centralizado, falamos num servidor distribuído, e para ser distribuído precisa de múltiplas máquinas no planeta inteiro a contribuir para o seu suporte. E basicamente é disso que se trata a mineração. Mas nunca vejam como uma questão de ganhar dinheiro diretamente. Acho que não deve ser visto assim. E a verdade é esta. Pegamos em algumas criptomoedas, oferecemos aos Tony Delmar, assim se chamam, e eles fizeram este jingle novo para a prova oral. 4, 3, 2, 1, 0, all in.
é transcendental, desconcertante, intervenção social, descalcificante, tridimensional, impressionante, caso paranormal. Ora, está aqui Tony Delmar a ajudar-nos com um jingle novo. Já agora são muitas as opiniões que circulam não só no nosso WhatsApp, mas também no Facebook. Aqui o Rui Pedro diz: o que é que os convidados têm a dizer sobre o facto do criador da Bitcoin comer o seu próprio pénis caso o Bitcoin não atingisse os 500 mil? Isso não está equivocado. Não é minimamente o criador da Bitcoin. É uma grande confusão. Mas alguém quer comer o próprio pénis? Uma coisa é o Satoshi Nakamoto, outra coisa é o John McAfee. John McAfee é um famoso empresário, proprietário do McAfee Antivírus, um dos seus mais recentes sucessos, ou mais antigos sucessos. Sim, e o John McAfee é um grande apoiante, um grande promotor das criptomoedas. E então ele disse que, de facto, se até 2021... Aqui dizem que é 2017, portanto já passou... Não. 2021? O que ele disse foi, se até 2021 a Bitcoin não valer $100 mil, ele comeria o seu próprio pénis, basicamente. O John McAfee é uma pessoa um bocado complicada. Isto também não é a primeira vez que o McAfee... O McAfee já não tem nada a ver com o antivírus McAfee. Ele criou nos anos 90, vendeu, ficou multimilionário, vendeu, e desde então a vida dele tem sido sucessos destes, tipo estas frases, uns atrás dos outros, e uma vida bastante polémica. Aliás, há um filme sobre ele, por acaso é curioso. As declarações dele são sempre polémicas em qualquer... Aliás, ele já concorreu para presidente dos Estados Unidos agora nas últimas eleições. Portanto, ele é uma pessoa muito polémica e que mantém a sua fama mundial também através de declarações radicais, mas é um crente forte da área das criptomoedas e principalmente na Bitcoin. Deixa-me dizer que não param de chegar mensagens novas. Então, boa tarde a todos aí na Prova Oral. Eu tenho aqui uma teoria que gostava que os convidados me desmentissem. Eu acho que existem provas suficientes para concluir que a Bitcoin e algumas outras criptomoedas são uma forma apenas de financiamento do programa nuclear da Coreia do Norte. Gostava que os convidados me desmentissem. Obrigado. Eu não sou ninguém para... É uma teoria da conspiração altamente complicada de provar. É lógico que tanto o governo norte-coreano como o governo norte-americano, como o governo japonês, australiano, se calhar um bocadinho até já o português, podem estar ligados à criptomoeda, porque uma das possibilidades é de facto essa, e com toda a certeza que os grandes players estão extremamente atentos a toda a situação. Agora, dizer que o presidente da Coreia do Norte é financiado através de Bitcoin, eu gostaria até, porque se isso acontecesse, significava que a Bitcoin já era de facto algo muito importante e extremamente valioso no mundo. Mas aquela ideia muitas vezes que se associa ao terrorismo, ao tráfico de droga, etc., acho que seja para a Coreia do Norte, para financiar atos terroristas ou de maus tratos ao seu povo, seja para qualquer outro tipo de ato ilícito, acho que se hoje a Bitcoin fosse desligada e desaparecesse, amanhã continuariam a haver todo o tipo de atrocidades humanas cometidas. Portanto, relacionar uma coisa com a outra não me parece justo. Eu gostava só esta pergunta levantou-me também aqui uma outra que foi feita há pouco e que eu gostava de dar uma explicação muito simples, tem a ver com a lavagem do dinheiro e a financiamento criminoso, etc. E isto por acaso agora fez-me lembrar com esta pergunta, recuei aqui um bocadinho no tempo. É assim, aparentemente os estudos o que revelam é que há mais lavagem de dinheiro com qualquer outra moeda do que há com a Bitcoin. E estamos a falar de dólares versus Bitcoins, se calhar é 1%, que é o estudo que foi feito, aparentemente será 1% de lavagem de dinheiro na Bitcoin, e nos dólares estamos a falar de 8% de toda a economia dos dólares ser financiamento de branqueamento de capitais. Outra coisa importante é perceber que alguns das pessoas que lavam dinheiro têm licenças bancárias nos Estados Unidos, exatamente. E, portanto, não é para aí que precisam de Bitcoin, que aliás não é nada boa nem nada anónima para se fazer lavagem de dinheiro, ok? Era importante distinguir, há moedas melhores. 100% com António. Acho que é uma verdadeira fake news esta questão de associar é uma questão fácil, não é? Há que dizer que os dois convidados não se conheciam até este programa. Não. Mais uma vez que lembro quem é que são. Temos aqui o Fred Antunes, que é presidente da Associação Portuguesa de Blockchain e Criptomoedas, mas também o António Vilaça Pacheco, que tem um livro, sobretudo para as pessoas que querem saber mais sobre o assunto, que se chama Bitcoin e que nos promete saber tudo
sobre o mundo das criptomoedas. Temos aqui um ouvinte que lança um desafio. Boa tarde. Gostaria de deixar um desafio aos convidados para explicarem a diferença entre dinheiro e moeda e também, já agora, o problema da confiança que o blockchain veio resolver. Obrigado. Então. Ok. Começando pela blockchain, que é se calhar mais direto de explicar. A blockchain veio resolver um problema matemático, não é? Através da criptografia, um problema matemático que nos... Eu até já mencionei isto noutros programas, mas volto a referi-lo, que é... os documentos digitais nós podemos duplicá-los, não é, com copy-paste, e isto é fácil. Eu faço muitas analogias no livro por causa disto, porque isto é difícil de entender e se nós formos a analogias fáceis, isto fica muito fácil. Nós copiamos qualquer documento com copy-paste e está duplicado, e no mundo digital isto é uma verdade absoluta. Qualquer documento é duplicável. Portanto, a invenção do Satoshi Nakamoto na altura foi o impedir a duplicação, que há pouco o Fred mencionou, o double spending, que é isso que está em causa, a duplicação do dinheiro, não podemos gastar duas vezes a mesma moeda, neste caso a mesma Bitcoin, que foi a que ele criou. A blockchain o que vem fazer é criar uma forma descentralizada de o fazer. Hoje nós temos isso com a moeda através dos bancos e das instituições, mas mais uma vez voltamos ao intermediário no dinheiro, que é uma coisa que foi extinta com a blockchain, ou seja, a própria blockchain consegue fazer validação do double spending a partir do momento que tu tens uma descentralização de registros de bases de dados, onde todas as trocas são registadas e assim que uma é feita, ela é registada e portanto tu não consegues voltar a gastar duas vezes o mesmo dinheiro. António, isto tem a ver com a blockchain. Uma pergunta, o que é o mining? O mining é uma contribuição que... O mining, na verdade, tem duas funções. Uma é esta, que é impedir double spendings e fazer registro. E a outra é processar as transferências. Portanto, tu ao processares uma transferência estás a validar se é verdadeira ou não. Eu costumo comparar a blockchain um bocadinho a um tribunal da verdade, onde quando tu tentas enganar, és rejeitado e, portanto, automaticamente só pode haver um proprietário de cada moeda. O mining é cada um dos elementos de processamento que valida essa transferência, ok? Tu imaginas... são muitos CPUs, portanto, são muitos computadores. Neste caso já não são CPUs. O Fred trouxe um exemplo de um ASIC, que é uma coisa que processa hoje, porque os nossos computadores que antigamente serviam para processar o mining, hoje em dia já não são capazes, porque a quantidade de transferências e a complexidade tem aumentado. E o que acontece com o mining é processar informação em troca de um pagamento. Portanto, um miner, na verdade, é um serviço. Tu estás a prestar um serviço a uma rede, e em troca, e a forma de tu garantires que é verdade é tu seres remunerado na própria moeda que estás a processar. O que significa que não tens interesse em denegrir a qualidade dessa moeda. Fred, okay. O que é a tokenização? É assim que se diz? A tokenização, antes de responder à questão da tokenização, deixa-me só dar um exemplo preciso que eu acho que mais facilmente quem nos está a ouvir vai compreender como é que a blockchain funciona. A blockchain vem resolver um problema chamado Byzantine Fault Tolerance, que basicamente era como é que um general romano consegue comunicar como é que o imperador romano consegue comunicar com os três generais de maneira que eles não sejam corruptíveis e não comuniquem entre si. De forma a gerar um consenso de 51% que possa fazer passar uma validação. O que é que isto significa? Um dos exemplos que nós temos na nossa sociedade tem a ver com a nossa própria democracia e a forma como a nossa Assembleia da República funciona, ou até como um município, através do orçamento participativo, funciona. Portanto, nós, em vez de estarmos acostumados a que alguém decida por nós, quando temos um sistema de blockchain, nós participamos no conjunto de decisões e validações dessa mesma blockchain. E participamos como sendo voluntários através da mineração ou através de um stake, de uma reserva de valor que fazemos, através depois de vários algoritmos. Respondendo à pergunta da tokenização, a resposta é muito simples. A tokenização está há mais de 100 e poucos anos na nossa sociedade. Um exemplo prático que posso dar para quem nos está a ouvir é quando nós, por exemplo, vamos a uma superfície comercial e não temos o que comprar para a nossa namorada, para a nossa mulher, para um familiar nosso, um presente, nós compramos um voucher. E, portanto, nós trocamos 50 euros por um voucher dessa superfície comercial e depois entregamos esse voucher na noite de Natal ou no aniversário para a pessoa depois ir a essa loja comprar algo. Basicamente, aquilo que essa superfície comercial faz é emitir um token ao qual se compromete com a reserva de valor de 50 euros pelo qual trocou, em como essa pessoa pode ir a essa loja, essa superfície comercial e troca os 50 euros por produtos ou serviços prestados por essa mesma companhia. Fred, temos aqui uma opinião de um ouvinte.
Olá Alvin, olá convidados. Eu acho que a maior burla que alguma vez foi feita em relação às moedas, não foi em relação às criptomoedas, foi quando eles deixaram de indexar uma moeda a um bem físico. Isso sim foi a maior burla de sempre. Era o que eu estou a querer dizer. Já tinha falado sobre esse assunto, mas aqui eu também quero fazer um pequeno ponto, que é, eu de forma alguma, eu sou contra o sistema bancário tradicional, atenção, e estas opiniões muitas vezes vivem muito sobre fundamentalismos e alguma anarquia até de alguma revolução. Eu não acho que a solução passe de maneira nenhuma por aí. Acho que o papel dos bancos é absolutamente fundamental e crucial na nossa sociedade. Agora, têm que ter um papel muito mais regulado e idóneo do que propriamente aquilo que aconteceu nos últimos 10 anos. Olha, algumas opiniões que estão no Facebook, uma delas é do Tito José Ferreira Figueiredo. Ele diz: a última tempestade solar importante registada aconteceu quando quase não havia rede elétrica. O Rui Aguiar diz: o objetivo da criptomoeda será acabar com a currency wars, volatilidade da moeda. Infelizmente o mindset hoje em dia parece que é o oposto. Ivo Monteiro diz: e as outras moedas são feitas por quem? Patrícia Rodrigues diz: as criptomoedas podem ser trocadas pelo dinheiro que usamos atualmente, ou só existe e pode ser usada virtualmente. Já agora, mais extensa a opinião do Marcos Silva. Ele diz: eu, como investidor de longo termo, penso que as pessoas, acima de tudo, têm de fazer a sua própria investigação. O que está a acontecer este ano é uma limpeza no aspecto de retirar das cenas as weekends onde as baleias estão a acumular. Correto. Isso acontece na Bitcoin, mas não só. Eu aconselho, e tenho amigos e familiares que estão a entrar agora, porque para o ano vai ser um pouco tarde devido ao aumento que vai existir até o final do ano. Deixem o verão passar e vão ver os bancos e outras instituições a trazer e abrir contas especiais, onde os grandes investidores terão a segurança que necessitam para assegurar os milhões. Coinbase, uma trader american, abriu agora uma dessas contas. Será que eu disse bem? Bem, abram os olhos, cripto está para ficar. Se não for a Bitcoin, será outra, mas está para ficar. Pedro Sousa diz: quando investimos em cripto, não estamos no fundo a comprar eletricidade mais cara? É boa pergunta. Tânia Carroça de Faro diz: onde e como investir? Esta é possivelmente a pergunta mais vezes repetida. Já agora, talvez eu junte a esta pergunta: o que é que vocês acham que para um iniciante que está a ouvir este programa deverá fazer, de forma a que vocês não se sintam culpados do conselho que vão dar a seguir, não é? Para não perder dinheiro e assim só para perceber o que é? Fernando, eu minei as minhas primeiras bitcoins em mais ou menos setembro de 2009. Portanto, acompanho isto praticamente desde o início e posso dizer que não sei tudo. Portanto, a primeira coisa que eu recomendo a qualquer pessoa que queira de facto comprar criptomoedas, porque eu recuso o termo investimento, quem quiser comprar criptomoedas, a primeira coisa que deve fazer é ler muito, procurar informação através da internet, ler fóruns, conhecer o bitcointalk.org, conhecer os fóruns de discussão no Reddit, associar-se a alguns grupos de discussão, inclusive em português, no Discord, no Telegram, e poder seguir a informação. E no limite, aqui passa a publicidade, mas penso que fará sentido, também conhecer a Associação Portuguesa de Blockchain e Criptomoedas, que em setembro lançaremos uma série de cursos para que as pessoas possam fazer com informação absolutamente lícita, não virada para investimento. Olha, já que falas nisso, se quiserem encontrar também o António, o autor deste livro, que se chama António Vilaça Pacheco, ele tem um website onde escreve, de resto, que é neste endereço, vidaself.com. Tem uma área de negócios e dinheiro e tem lá todos os contactos relativos a criptomoedas. Mail, Twitter, Facebook, podcast Bitcoin Talks, não é? Exato. Onde tu falas com pessoas ligadas ao meio. Sim, não. Quem é que são as pessoas quem é a pessoa mais influente a este nível no mundo das Bitcoins? É assim, a meu ver, naquilo que tem que ser feito hoje relativamente às criptomoedas, é o Andrés Antonopoulos, que é uma pessoa que o Fred não comunica de uma forma... Não, eu concordo com o António, sim, mas eu deixei ele terminar. O importante, a meu ver, o importante nisto é nós usarmos uma linguagem acessível a toda a gente e começarmos e não entrarmos por um caminho de reservar a informação para nós. E, portanto, eu tento fazer isso no livro, porque eu acho que esta é a única forma das criptomoedas virem a ter uma utilidade, é de facto as pessoas perceberem a utilidade dela e quando investem, e já aqui falando também do investimento, quando investem, saberem no que é que estão a investir efetivamente. Estamos a 4 minutos do final, Fred. Ias dizer o quê?
Concordo com a ideia do Andrés Antonopoulos, é uma pessoa que eu sigo e que adoro, do qual sou absolutamente fã, mas que muitas vezes tem um discurso excessivamente fundamentalista ou radical, o que também não contribui para a correta informação disto. Portanto, eu diria que muito importante, e para concluir, esta informação tem que ser passada de uma forma muito bem balanceada e não a tentar beneficiar ou a tentar entrar em confronto direto, seja com o que for, porque há espaço, de facto, para existirem todas as tecnologias, desde que se saibam respeitar umas às outras. Temos aqui 2 mensagens. BitConnect. Eu acho que isto era um grito para Conan Osiris, que foi convidado do nosso programa na semana passada. Já agora, uma outra pergunta, uma pergunta complexa. Boa noite aos presentes. Dirijo-me mais propriamente ao Fred Antunes, porque o conheço pessoalmente. Agradeço que me possam explicar o seguinte. É fácil perceber o conceito de blockchain nas criptomoedas, mas gostaria de perceber o conceito de blockchain nas Distributed Ledger Technology, por não ser praticável fazer uma mineração. O que é que faz neste sentido a garantia de validação? No livro não fala sobre isto, pois não? António, fala. No livro distingue o que é uma blockchain descentralizada de uma blockchain centralizada. Se é essa a pergunta, eu acho que está bem explicado no livro. Uma blockchain, para mim, e não é para mim, quer dizer, para ela ser útil e cumprir a função que tem e que augura ter em termos de um equilíbrio a nível da criptomoeda, tem que ser descentralizada, e ser descentralizada implica portanto, que os mineradores, neste caso, que falámos há pouco, não têm relação entre si e que, portanto, não conseguem influenciar o resultado de uma transferência. Isso não passa a ser uma moeda manipulável de alguma forma e, portanto, voltamos ao mesmo, voltamos a ter uma moeda que não é uma alternativa. Porque aqui eu não deixei ainda muito claro, se calhar, a minha posição, mas quero deixar claro que eu não sou contra as moedas que existem hoje. Eu simplesmente acho que criou-se uma necessidade de haver uma alternativa, ok? Para quando ela seja necessária, nós termos a possibilidade de ter outra forma de reservarmos o nosso dinheiro ou termos uma alternativa para funcionar. É competência, não é competência, é competitividade. Nós temos competitividade em quase todos os negócios, não temos na moeda, e a moeda não faz sentido não haver competitividade na moeda. Elas cumprem funções diferentes. Okay? Complementando o António e respondendo ao nosso ouvinte de uma forma muito rápida e objetiva, aquilo que muitas vezes acontece é uma misinformation, onde nós falamos as blockchains podem ter 3 tipos: blockchain pública, híbrida ou privada. E quando nós entramos dentro de uma blockchain privada, automaticamente, na minha opinião, e respeitem-me todos aqueles que não concordam com a ideia, mas é a minha visão, como o António disse bem, faz todo o sentido que quando nós temos uma blockchain, o princípio de blockchain tem que ser descentralizado e não pode haver um controle por uma só pessoa de todos os nodos de consenso, ou seja, todos os computadores que fazem validações. E para isso nós temos soluções como a Distributed Ledger Technology e, portanto, tudo o que são DLTs privadas, como o Hyperledger, como o R3 Corda, outras soluções que existem, são, na verdade, muito mais aplicáveis a empresas e ao negócio corporativo do que propriamente a blockchain. Aquilo que existe, Fernando, é uma febre muito grande, um hype muito grande à volta da palavra blockchain e, portanto, se houver uma conferência de DLT a falar, hoje vamos falar de DLTs, se calhar há muito poucas pessoas presentes. E se falarmos de blockchain, automaticamente é uma buzzword que cai no nosso ouvido e que nós muito mais fácil reagimos. Mas DLTs para o setor privado e corporativo, na minha opinião, e blockchains para organismos públicos, para entidades que necessitam de uma supervisão com o dinheiro de todos os contribuintes, etc. Estamos a acabar o programa. O que é que acham que é essencial ainda dizerem sobre este assunto para a enorme quantidade de pessoas que estão a ver-nos? Não quero perder uma das mensagens que houve um ouvinte que enviou, que falou exatamente sobre a aplicação prática das criptomoedas. Eu estive recentemente em Tóquio, no Japão, e é muito simples perceber o conceito da criptomoeda. A criptomoeda pode ser uma forma de pagamento em qualquer restaurante, em qualquer hotel, em qualquer loja, posto de combustível, etc, etc, como é hoje em dia o euro, ou o dólar, ou o iene, ou o yang, ou seja ela qualquer outra moeda. E de facto esta experiência eu queria partilhar com os ouvintes, de ter estado em Tóquio, e em Tóquio eu ter conseguido fazer todos os meus pagamentos, desde o momento em que aterrei no aeroporto até ao momento que voltei para Portugal, sem necessitar de trocar euros
por ienes e podendo fazer todos os meus pagamentos. E quando digo todos, digo desde a cerveja japonesa que quis beber até ao sushi que quis comer. Portanto, é boa a cerveja japonesa? É muito boa, é deliciosa. Agora com Fukushima fica-me sempre uma ideia um bocadinho complicada no cérebro. Sim. Mas é muito boa. António, e tu, para o final, o que é que achas que é essencial as pessoas saberem antes de acabarmos este programa? Eu acho que o importante é passarmos aquela fase de se calhar olharmos para as criptomoedas só como uma questão de especulação e tentarmos informar-nos um bocadinho mais e ler um bocadinho mais. Obviamente que eu publiquei o livro com esse intuito e foi sempre com o intuito de informar mais. E eu acho que é um início, não tem que ser um fim. Acho que as pessoas devem se informar mais disto, porque de facto as coisas estão a mudar e de facto existem oportunidades. Portanto, quem estiver a olhar para as coisas e estiver atento pode de facto ganhar dinheiro com isso. Mas isto não é só para especular. Um último ouvinte que está em linha, tem que ser muito rápido, que já ultrapassamos o tempo. Olá, estás bom? Sim, viva. Olá, Hugo. Tens de ser muito rápido. Sei que és entusiasta do assunto. Eu acho, antes de mais, acho que quero dar os parabéns à iniciativa. Acho que a iniciativa é muito positiva. Mas gostaria que, e já foi respondido, portanto, a importância da descentralização das moedas. Portanto, é importante fazer a distinção entre a moeda descentralizada e a moeda centralizada. Os Ponzi Schemes, acho que é muito importante, exatamente porque há um desconhecimento do próprio mercado, portanto, e a falta de regulamentação do mesmo leva a que muitas portanto, empresas, e também já foi falado... Tens de ser rápido. Gostaria que, em relação à mineração, e pronto, isto como é que no futuro, até porque a mineração está a aumentar, especialmente moeda, sei lá, de algoritmos como o SHA-256. Vamos ter que acabar. Obrigado, Hugo, aqui pela tua intervenção. Não temos mais tempo. Agradecer também aos dois, ao Fred e também aqui ao António. Fred. Queria só em 10 segundos poder dizer o seguinte: a todas as pessoas que queiram comprar ou investir em criptomoedas, tenham sempre a noção que as moedas têm que estar na sua propriedade. Ou comprar o livro do António e poderem saber como criam uma wallet e poderem guardar as moedas, ou através de um destes dispositivos que eu trouxe, chamado Nano Ledger S, que efetivamente vos dá o poder das criptomoedas na vossa mão. Portanto, tudo o que sejam esquemas, e respondendo ao ouvinte, tudo o que sejam esquemas que efetivamente a pessoa paga a alguém, que dê dinheiro a alguém, mas não fica as moedas na sua posse, nunca deve entrar num sistema desses. Portanto, querem criptomoedas, a criptomoeda tem que estar sempre na nossa mão. Não se esqueçam, podem ganhar, mas também podem perder. Por isso, todos os cuidados são poucos. Queremos agradecer a ambos. Obrigado por terem vindo. Já seguimos Pedro Codas na Antena 3 amanhã. Não percam a emissão, que vai ser em direto do CCB. E porquê? Porque o Centro Cultural do Belém faz agora 25 anos. E nós vamos estar lá para dar os parabéns ao CCB, ao edifício e às pessoas que ali estiverem. Obrigado, então. Já a seguir temos Pedro Costa na Antena 3.